informação sobre a cólera tem sido um problema na Zambésia. Morre-se, destrói-se bem, por isso o governo diz que acabou a paciência contra os promotores. Saudações, começa assim mais um informativo provincial. A paralisação das obras de reabilitação de rampa de acostagem na travessia Quilimane-Recamba deixa utentes preocupados. O preiteiro sumiu e ninguém sabe do paradeiro. Há cerca de 6 meses que arrancaram as obras de reabilitação de rampa de acostagem na travessia Quilimane-Recamba para garantir a segurança dos operadores e utentes que tanto clamavam. Orçadas em mais de 1.300.000 meticais, com um prazo de 1 ano, as obras que começaram do lado de Recamba já foram abandonadas, conforme constatou o Diário da Zambésia. Os utentes que fazem a travessia nos bons sinais estão expostos ao perigo e explicam como tem sido a ginástica. A rampa está mal, mas quando é grande é problema sério. O barco termina, só fica cheio de motor. Para além do atraso na execução das obras, os nossos entrevistados sugerem o alargamento das rampas para mais 7 metros. Não mudou nada. Eles estão a reabilitar, só observam aquilo ali, eu estou a ver. Pensei que ia afastar mais lá embaixo. Nós queríamos, aqui quando tem maré grande, já temos dificuldade, a cerca de 7 metros. Até nós gostaríamos de eles se aumentar 7 metros para lá, aí ia ficar bem. Mas no tempo aí faziam isso aqui, cantoneira, não sei o quê, mas já não sofremos lá embaixo lá. De referir que oficialmente as obras estão sob responsabilidade da Ecobag, mas a nossa reportagem constatou que quem está a executar são os sazonais e que nem sequer conhecem o responsável da empreitada, muito menos o prazo da execução dos trabalhos. Há uma boa nova. Iniciou esta segunda-feira, em todo o país, a emissão gratuita de bilhete de identidade. O bilhete de identidade para novos ingressos passa a ser gratuito a partir desta segunda-feira. A medida visa garantir a expansão deste documento ao cidadão moçambicano. Neste momento é para comunicar ao público em geral que a partir de segunda-feira, 13 de novembro, teremos uma isenção de taxa de bilhete de identidade a partir dos serviços provinciais de identificação civil. Esta disponibilidade irá abranger todos os distritos da província da Zambésia, concretamente nos postos instalados para estes serviços. E de frisar que este mesmo bilhete é só isento à primeira via. Segunda via, renovação e outras situações em que o cidadão vier tratar, essas já não serão isentas de taxa. Nos últimos tempos, a procura deste documento reduziu bastante, principalmente na sede. O Estado pode estar com a bancarrota. Já lá se vão 3 meses que o município do país e da Zambésia em particular não recebe fundos de investimentos de compensação autárquica. Quem trabalha no setor tem sempre argumentos. O governo continua a enfrentar crise financeira, uma situação que compromete a realização de várias despesas correntes. Por conta disso, há 3 meses que os municípios do país e da Zambésia em particular não recebem fundos de investimento de compensação autárquica, que afeta diretamente o pagamento de salários dos funcionários do quadro. O diretor provincial de Economia e Finanças admite a falta de dinheiro e explica-se. Não é novidade, nós já partilhamos isso com as próprias autarquias. Neste momento nós registramos um atraso de pouco mais de um trimestre, porque estamos desde setembro que registramos este atraso e estamos sim preocupados. A própria ação dos fundos estarem disponíveis obedece a um critério da tesouraria, que é portanto, a entrada de recursos no tesouro, o processo de cabimentar a despesa, liquidar a despesa, depois também expirar o limite da cota financeira para poder fazer-se o pagamento. Neste momento, a primeira fase já aconteceu e
Estamos à espera apenas da libertação da cota financeira para podermos fazer as devidas transferências para as autarquias. Por outro lado, a fonte sublinhou que a crise financeira não afeta apenas as autarquias, mas toda a máquina do Estado. Mas nós também temos a responsabilidade moral de explicar que não é só um problema da Zambésia. Se diz, é um problema geral, resulta mesmo da questão da nossa tesouraria. Vamos a um intervalo, voltamos num piscar de olho. Bro, baixa lá a aplicação e curte uma vibe nice em www.jogabets.co.mz, porque aqui não falha nada. Registra-te e bate uma aposta na melhor app de apostas de Moz. Jogabets é de Moz, não falha nada. Uma notícia pode ir mais além. Aqui procuramos entender com quem sabe. Buscamos mais elementos que você precisa saber. Revelamos factos inéditos. Colhemos sentimentos, desabafos, alegria, tudo ao pormenor. A reportagem DZ revela-lhe tudo. Voltamos para a segunda e última parte deste informativo provincial. Agora vamos à notícia de destaque. A desinformação sobre a cólera tem sido um problema na Zambésia. Morre-se, destrói-se bem, por isso, o governo diz que acabou a paciência contra os promotores. A onda de desinformação sobre a cólera nas comunidades já levou à morte de pelo menos 2 pessoas, sendo um líder comunitário e um agente da polícia, mas também a destruição de várias infraestruturas nos distritos de Gurue e Gilé, conforme relata o governo. Entre os meses de maio a novembro corrente, de acordo com o registro da PRM, na localidade de Teté, Magija e Umajiwa, nos postos administrativos de Lhoma e Gurue Sede, ocorreram 4 casos de desinformação associados à proliferação do vibrião colérico nas comunidades, onde foram destruídas e vandalizadas residências dos líderes comunitários, destruídas e vandalizadas residências de chefes de localidade, de agentes polivalentes de saúde, o espancamento de outros líderes comunitários, de 5 membros da PRM, de um agente polivalente de saúde e a morte de um líder comunitário no povoado de Ruace e um membro da PRM em Moajiwa, Gurue, Sede. As comunidades associam o cloro que é distribuído nas comunidades para o combate da doença como se fosse cólera. Por isso, há sempre onda de vandalismo, o que muitas vezes afugenta os profissionais de saúde. Consta que estes atos são resultado da confusão que tem sido gerada no seio da população quando informada da presença de agentes da saúde distribuindo cloro, que no seu entender é a própria cólera, dada a uma eventual proximidade fonética entre as duas palavras, cloro e cólera, o que induz algumas pessoas a concluírem que os agentes da medicina preventiva, as autoridades administrativas, bem como as tradicionais, trabalham na desinfecção,
de fontes de água. São elas que trazem e disseminam a cólera nas comunidades. E como estes episódios não são novos, a Polícia da República de Moçambique diz que não vai tolerar quaisquer atos que ponham em causa a ordem e tranquilidade pública, mas pede também as várias sensibilidades para trabalharem na educação das comunidades. Tomamos deste momento para reiterar que, para a monitoria e garantia da ordem, segurança e tranquilidade públicas, a Polícia da República de Moçambique vai continuar em prontidão, porque não serão tolerados quaisquer atos de vandalismo, mortes ou ferimentos de pessoas, na sequência de mensagens de desinformação sobre cólera. Neste sentido, a sociedade civil, as escolas, as igrejas, os partidos políticos, a imprensa, entre outros atores relevantes, são chamados a abraçar esta campanha de sensibilização das comunidades. Importa frisar que, nas últimas 24 horas, a província da Zambésia registrou a entrada de 40 casos de cólera, mas sem óbitos. Já na atualidade internacional, Islândia em estado de emergência pelo terceiro dia consecutivo devido à ameaça de erupção vulcânica e o Gabinete de Meteorologia islandês alerta para riscos consideráveis de erupção vulcânica. Islândia encontra-se em estado de emergência pelo terceiro dia consecutivo devido à ameaça de erupção vulcânica. Alguns residentes da cidade foram evacuados de Grindavik, no sudoeste do país, autorizados a voltar apenas para recolher os seus pertences e animais. A localidade pescatória tem mais de 3.000 habitantes. De acordo com o Gabinete Meteorológico islandês, a deslocação de magma no subsolo e centenas de pequenos terremotos aponta para um risco considerável de erupção. A atividade vulcânica é frequente na ilha. O episódio mais perturbador dos últimos tempos foi a erupção do vulcão Eyjafjallajökull em 2010, cuja enorme nuvem de cinza provocou encerramento do espaço aéreo de vários países europeus. Enquanto isso, o governo queniano declarou segunda-feira feriado para encorajar os residentes a plantar 100 milhões de árvores em todo o país, um apelo ao qual centenas de pessoas em Nairobi responderam. O presidente William Ruto prometeu que 15 mil milhões de árvores serão plantadas até 2032 para aumentar a cobertura florestal do Quênia após a pior seca da região do Corno de África em 40 anos. Funcionários públicos, estudantes e famílias reuniram-se em vários locais da capital, Nairobi, na segunda-feira, para plantar árvores, apesar das chuvas torrenciais. William Ruto afirma preocupar-se com as alterações climáticas, mas atraiu a ira de grupos ambientalistas depois de anunciar em julho que a exploração madeireira seria retomada após uma proibição de 5 anos. É o fim de mais uma maratona informativa. Amanhã estamos juntos. Até lá, estejam ligados ao Diário da Zambésia. Boa noite.